Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Inspira Play, seu podcast de gestor para gestor. Galera, a gente chegou aqui a mais um episódio do Inspira Play e acho que não tem um assunto melhor a ser falado do que vendas. No episódio de hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo que realmente é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento, as estratégias de vendas eficientes para empreendedores. Se você é um empreendedor, obviamente você quer aumentar sua base de clientes, você quer otimizar seus resultados, você quer consolidar sua presença no mercado. Então eu acho é super importante a gente abordar esse assunto no episódio de hoje. Tenho certeza que você não vai querer perder, porque esse episódio está super especial. E para essa conversa a gente convidou o Gabriel Lara, que é o Sales Manager da Inspira Capital, e a Márcia Podmanik, que é a Head of Sales Business Development da Inspira Capital. Então, que tal a gente conhecê-los? Sejam bem-vindos, se apresentem, por favor. Bom dia, tudo bem, pessoal? Ricardo, Gabriel. Bom, sou a Márcia, como o Ricardo já citou aí o meu cargo, que é difícil de falar, como ele já É falou, eu não vou difícil de precisar. falar. Você pode falar de novo pra gente, Má, por favor? Você já falou, acredito que tá ok. É, na realidade, a gente fala palavras bonitas aí, mas é responsabilidade comercial também, junto com o Gabs aqui, então é isso. É, a gente está muito focado aí em trazer novos leads, bons clientes aí para a Inspira. Eu já, só para falar um pouquinho da minha carreira, eu me formei em marketing e trabalhei a vida toda dentro do marketing, dentro do comercial, em grandes empresas, e agora a gente está aqui na Inspira tentando ajudar e ser o braço direito aí dos gestores. Boa, bom dia, Márcia, bom dia, Ricardinho, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Gabriel Lara, eu estou aqui como Sales Manager da Inspira, né? E aí, para ficar claro, essa sobra de letrinhas, esses inglês, né, que tem nos cargos que a gente coloca hoje, mas basicamente eu estou à frente da operação comercial interna, né, da Inspira, e a Márcia fica na parte do comercial, vamos dizer, externo, que é relacionamento com os canais e tudo mais. Então, business development, que é essa palavra difícil, basicamente é desenvolvimento de business e os business com outras logos, né, com outras marcas parceiras e não necessariamente clientes. Bom, e aí eu estou aqui cuidando da operação interna, né? Então, o pãozinho quente ali de cada dia, os clientes da Inspira. A minha carreira de comercial, acho que eu falo que ela vem de berço, né? Eu nasci numa família de comerciantes, e sempre tentei fugir, tanto que minha formação é em engenharia química, mas o meu primeiro emprego na indústria, eu já tinha sido aprovado no processo e tudo, fui começar assim, aí o gestor da área falou, cara, volta para o comercial. Você não é ruim engenheiro não, mas você tem muita pegada de comercial, não sei o que você está fazendo aqui não, você vai ficar aqui, mas logo logo. E foi dito e feito, eu fiquei lá 1 ano e meio na indústria e depois estou de volta aí há 4 anos agora no comercial. Aí agora nessa segunda fase da vida, né, larguei o comércio de varejo para o comércio de tecnologia. E estamos aqui nas vendas B2B, se tornando especialista, aprendendo todo dia. Acho que esse papo vai ser bem legal. Bom, com toda certeza, vocês perceberam que são especialistas com uma trajetória gigante, né, na área de vendas. E eu acho que não tem jeito melhor da gente começar aqui do que perguntando para vocês como que vocês abordam a prospecção de clientes nas estratégias de vendas. Quais são os métodos, canais que vocês consideram mais eficientes assim para identificar potenciais clientes, em relação aos produtos, aos serviços? Como que vocês abordam isso? Posso começar aqui, Gabs? Claro, vai lá. Então, respondendo aí um pouco a essa pergunta aí, Ricardo, tem várias maneiras, né? Eu vou citar algumas aqui para dar um resuminho. Uma seria sempre pesquisar bastante o mercado, né? Para identificar os segmentos, público-alvo, que estaria interessado no seu produto, no serviço da sua empresa. Então, isso hoje a gente vê muito no próprio site de IBGE, de empresas que fazem pesquisa de mercado, associações segmentadas, né, dentro do ramo que você atua. Então, isso é muito legal, pesquisar o segmento que você está atuando. Depois, a gente parte, esse é o geralzão, para o perfil ideal do cliente, né?
desenvolver um perfil detalhado mesmo. Pô, beleza, é desse segmento, o público-alvo é esse, mas quanto mais você definir, que a gente chama de buyer persona, né, melhor isso para a sua estratégia de vendas, né? Porque aí você vai encontrar o cliente que está no time de vendas, legal, o cliente que realmente tem a grana dentro do seu ticket médio. Então, quanto mais você aprofundar esse perfil, também melhor para encontrar esses leads. Com relação também, um outro ponto legal, criar parte de marketing de conteúdo, para tornar o seu produto, o seu serviço visualmente interessante, né, aí para o mercado. Então, é uma coisa que dá para trabalhar legal. E trabalhar com mídias sociais, trabalhar com e-mail marketing, daí divulgar em eventos e feiras, fazer parcerias, ter algum tipo de ferramenta de automação de vendas para rastrear comportamento de lead, enviar comunicação personalizada, essas coisas, o beabázão que a gente faz, né? E a boa e velha também ligação e essa proximidade, ligação direta com os clientes, essa proximidade que a gente tem com cada prospecção, com cada lead que a gente faz. Eu acho que essa seriam os passos principais aí. Muito bom, Márcia. Eu vou fazer um acréscimo, acho, do que a Márcia falou, né? Principalmente naquela ponta ali de buyer persona. Acho que quando a gente tem uma ideia de produto ou de serviço, né? A gente tem que olhar, além de estudar o nosso produto, é estudar o nosso público, né? Então, se eu estou vendendo um produto que seja ali na rua mesmo, um cachorro-quente, sabe? Ou que seja um software de milhões para uma outra empresa. Além da gente saber o que o nosso produto tem, o que ele faz de diferente, qual é o diferencial dele, a gente tem que entender quem vai comprar ele antes da gente abordar, né? Então, o que a Márcia está falando de buyer persona é o ponto, para mim, que é o principal antes de tratar qualquer estratégia de prospecção. Porque se eu estou vendendo para B2B, né, de uma empresa para outra empresa, se eu estou vendendo de uma empresa para uma pessoa, eu tenho que entender quem é essa pessoa, quem é essa empresa. Dentro de uma empresa, quem são as pessoas? E aí a gente tem uma sopa de letrinhas, né? O ICP, que é o Ideal Customer Persona, ou a gente tem ali a Buyer Persona, a gente tem o Champ, a gente tem o usuário, a gente tem o cliente, a gente tem várias frentes que a gente olha nessa questão de vendas, né? E tem que saber como chegar em cada um deles, porque se eu faço uma prospecção e atinjo o usuário ele não vai ter influência, sabe? Ele é a pessoa que vai usar meu sistema dentro da empresa, mas como que ele vai influenciar o meu processo? Como que eu vou saber se ele tem ciência, noção ali, se a empresa está num time de venda, de compra ou não, né? Então, as principais estratégias para mim na questão da prospecção é você estudar como a sua buyer persona, como a pessoa que você tem que alcançar, ela se informa, ela se impacta, né? Ela lê. Hoje a gente está vendo muito forte no mercado, né, o crescimento do ABM Marketing, né, que é o marketing voltado para bases de contas que você quer impactar. Quando você tem um produto muito específico, você atende um nicho muito específico, você tem que basicamente assim estudar o que seu buyer persona gosta de comer, sabe? O que ele gosta de ler, o que ele gosta, como que ele se veste, tudo isso, onde ele frequenta, para você ir cercando ele aos poucos. E aí você manda um convite para um evento, ou você vai até um evento que você sabe que ele vai estar perto. Então, na parte de prospecção, Ricardinho, respondendo a sua pergunta, acho que o importante é entender a cabeça de quem vai comprar seu produto. E é isso também para te ajudar a ter um foco na hora de prospectar. Porque quando a gente fala, eu vou fazer vendas para empresas. Cara, hoje no Brasil existem 20 milhões de CNPJs, tipo, é um mundo muito grande. Você não tem máquina de vendas que consiga prospectar tudo isso, né, Márcia? A gente tem que ir dividindo e afunilando, e quanto mais específico você for, mais sucesso você vai ter na prospecção. É claro,
tem que também avaliar o seu business, o que que você está fazendo, né? Tem coisas que a gente faz de impacto para massa, sei lá, vamos lançar um aplicativo, né? Então, qualquer um pode usar o aplicativo, tem as estratégias certas também para chegar quanto a isso. Quer completar alguma coisa, Márcia? Então, Gabs, eu só ia completar exatamente isso. Quanto mais você entender a cabeça de quem está comprando, né? Fazendo um paralelo aí com o Jeff Bezos na Amazon, que ele falava que quando a pessoa comprava um livro, ele conseguia analisar qual que é o momento de vida dela. E às vezes é isso, né? Pô, se a pessoa está comprando um livro sobre, vou dar uma coisa básica aqui, mas sobre como educação infantil, sabe que a família está né, esperando um bebê ou aumentando a família, alguma coisa assim. Então, tem como fazer esse tipo de análise, e eu acho que isso traz a inteligência, né, do cruzamento de dados, de BI, essas coisas, traz muito hoje, ajuda muito hoje a gente, porque é como o Gabs falou, dos milhões de CNPJs, milhões de dados que a gente gera, né, todo dia. Então, como cruzar esses dados para isso servir para a gente, para montar estratégia? Então, essa é a grande questão, porque realmente os dados existem, e essa análise que também cabe ao gestor, né, quando também a volta aqui, de olhar para aquilo e entender aquilo, fala, como isso aqui eu consigo me ajudar, como isso aqui eu consigo, como o Gabs bem falou, consigo achar o cliente ideal na fase ideal de compra dele, né? E falando até de E livros, né, só para trazer pessoal? um dado aqui, Ricardo, que eu gosto de Tudo dar os bem. dados certos, né? Hoje no Brasil, na verdade, no final de 2022, a gente terminou o ano com 19 milhões de CNPJs ativos, né? Então, é um mar de empresas muito grande. Quando você não faz o estudo, não dá para você só atirar e esperar que vai acertar algum ponto. Eu ia falar, né, que inclusive, que ela comentou em relação a livros, né? Eu já vou até atentar o pessoal aqui, porque no terceiro episódio do Inspira Play, eu convidei a Márcia para a gente falar sobre um livro que é o Design do Dia a Dia, do Donald J. Norman. Então, se vocês quiserem ouvir, foi super bacana, a gente discutiu sobre o livro, alguns pontos que ela achava importantes, né, e tudo. Ele tá aqui na plataforma onde você está reproduzindo o Inspira Play, tá bom? É o terceiro episódio. Só lembrando mesmo, porque vale muito a pena conferir. E, Má, você comentou uma coisa muito importante. Eu queria até que você tentasse falar um pouco mais, né? Se você achar que é da sua área e tudo. Mas você falou muito também da questão do marketing dentro da área de venda, né? Você falou da questão do e-mail marketing, de social media e tudo. Como que você vê o marketing em relação a vendas? Ele é um aliado? Ele é uma coisa que é necessária? Estrutura a venda? Como que você enxerga essa relação? Ricardo, essa é uma pergunta do milhão. Assim, eu, como eu falei, a minha carreira foi feita em marketing, eu trabalhei no comercial há muito tempo. Se o marketing e o comercial não estão aliados numa empresa, às vezes tem uma briga de egos, o Gabi sabe bem isso, principalmente em empresas maiores, é o gerente de marketing contra o gerente de contra, às vezes, né? Não deveria ser contra. E eu sou muito da parceria, ou mesmo de ter uma pessoa que consiga pensar sobre esses dois setores, porque realmente tem que andar junto. Para mim, até seria uma coisa que não funciona sem estar realmente na mesma estratégia. Então, quando vai alinhar as estratégias do marketing, a gente às vezes fala, pô, o pessoal do marketing viaja mais no sentido, é mais criativo, tem mais ideias, e o pessoal do comercial às vezes é mais pé no chão, assim, de falar, ó, isso aqui dá, a gente tem capacidade, né, a nível de pessoas ou não, de recursos, de estruturas. Mas, assim, quando a gente vê isso alinhado em empresas, né, que os gestores concordam com as estratégias, que eles definem juntos, ou que se é uma mesma pessoa, você vê que dá muito mais certo. Porque em vez de ficar brigando ou jogando dinheiro, às vezes, de marketing, de uma verba de marketing que o comercial não vai conseguir dar respaldo, ou uma coisa que está desalinhada com o que realmente é necessário, você vê que isso acontece muito, infelizmente, e fica essa guerra que aí depois um culpa o outro. Não deu certo, mas culpa de quem? Do comercial ou do marketing, né? O que veio primeiro, né? O ovo a galinha. Aí fica nessa briga eterna e se não tiver alinhamento entre esses dois setores, realmente eu vejo que, na minha opinião, não funciona.
São duas equipes que se alimentam, né, Márcia? Então, tipo, o marketing sempre vai ficar com peso lá de, ai, mas eu trouxe 1.000 leads, e o comercial brigando que, mas era um lead ruim e tal. Então, tem sempre essa briga de ego mesmo, de achar que um não está fazendo o serviço que deveria fazer por culpa do outro. Mas o que tem que acontecer é o que a Márcia falou, assim, uma contribuição, uma parceria muito forte de entender que os dois estão indo para o mesmo caminho, que é vender mais, né? Que é trazer ali um maior número de clientes. E acho que para todas as áreas da empresa, né? A mesma coisa acontece com o comercial e o pós-vendas, né? Todas as áreas elas têm que ter um nível de parceria, entender que elas são clientes ou fornecedores das outras áreas dentro da empresa e tratar dessa maneira, assim, pô, se eu sou cliente dessa área, se essa área traz a demanda para mim, eu tenho que também que falar o que que eu estou gostando ou não do que ele tá me propondo, né? E ter esse diálogo aberto é o que vai fazer. Os e-mails marketing, as coisas, os produtos, né, que o marketing entrega para o comercial, eles só são ricos se o comercial também consegue deixar claro o impacto que essas coisas estão tendo, né? Então, pô, chegou um lead para mim de uma questão orgânica, né? Eu já liguei para ele e ele falou, e ele não entendeu qual era a mensagem do meu produto. Meu papel como comercial é pegar esse dado, juntar e levar para o marketing. Olha, o message, a copy que vocês usaram tá passando essa ideia, sabe? Avalia aí esse grupo, eu já ia usar mais um em inglês aqui, o cohort, né? Esse grupo que foi impactado por esse anúncio e olha quantos deles converteram, quantos deles não foram para frente, que acho que tem um aprendizado sobre o copy que usou, a forma que divulgou, que deu esse entendimento para quem chegou aqui fazendo entendimento. E assim, é impressionante, falando um pouco de marketing, né, da área da massa, que me metendo um pouquinho, uma palavra muda muito o entendimento e o impacto que a empresa tem, assim, que o marketing vai trazer. Eu lembro de um caso, né, da empresa anterior que eu trabalhava, de uma das empresas anteriores que eu trabalhava, que a gente fazia ali automatização de boletos, né, de pagamento de boletos, e aí eu não vou lembrar do copy em específico, mas gerou uma confusão que era assim, você tem muitos boletos para pagar? Era alguma coisa assim. E a gente queria o quê? Que fosse uma empresa que pagasse muitos boletos, né, por dia e a gente ia automatizar essa demanda para ele. A pergunta, você tem muitos boletos para pagar? Atraiu uma galera querendo empréstimo, porque eles acharam que, tipo assim, era um empréstimo de dinheiro, porque você tem muitos boletos para pagar, eu tenho grana para te emprestar, sabe? Então, se eu não falasse para o marketing, olha, não está atraindo o público certo, o copy está trazendo a galera de empréstimo, a gente ia ficar torrando grana com isso e eu não ia estar vendendo mais. E de quem ia ser a culpa no final da história, sabe? Não é do marketing que usou o copy errado, eles tiveram uma boa intenção, de fato era como a gente falava com as empresas, sabe? Então não tem, a culpa é de quem não fala, assim, é de quem guarda as coisas. Então é um trabalho conjunto totalmente aí o marketing e o comercial. E o Gabi comentou uma coisa que eu achei até bacana, porque ele vai casar muito com a próxima pergunta, né? Ele falou da questão de prospectar clientes, um lead que não é muito legal e tudo. Então, depois de vocês conseguirem identificar esses potenciais clientes, que se eu não me engano são chamados de leads, né? Como que vocês costumam iniciar o processo de determinar se um cliente é adequado para sua oferta, se ele não é adequado? Como que isso funciona? Posso começar agora, Márcia? A Cara, voz é sua. isso aí é o que a gente estava muito falando no início da última pergunta, né? Então, acho que antes da gente prospectar, a gente faz esse desenho de qual empresa que eu quero atender, qual o cliente que eu quero vender. E assim, eu sou muito B2B, né? Empresa para empresa, mas eu gosto sempre de ficar trazendo que tudo isso serve também para venda de produtos, para venda no varejo, para o B2C ali também. Tudo isso é muito válido, né? Vamos lá, um exemplo claro. Pô, se eu tenho uma loja de roupa feminina, né? E entra um rapaz entra um cara, né, na minha loja que não aparenta ali usar roupas femininas, né? Eu tenho que lembrar essas discussões agora. Eu tenho que ter uma abordagem para identificar se ele entendeu que minha loja é para roupas femininas, né? Então fazer ele se situar ali, porque muitas das vezes o cliente não sabe onde ele está chegando.
No B2B, isso também acontece e a gente tem que trazer um olhar para o vendedor também, né? Porque o vendedor ele quer vender a todo custo e bater a meta dele e fazer. Só que o que que acontece quando a gente vende para o cliente que não é o perfil do nosso cliente? A gente gera insatisfação. Então, essa venda nem sempre vai ser um resultado positivo. Então, atentando para a sua pergunta, né? Depois de identificar os potenciais clientes e quando a gente chega ali no processo de qualificação, é basicamente bater um checklist se aquele cliente é o cliente que vai ficar satisfeito com o meu produto, tá? Isso ainda não significa que ele vai comprar, mas significa que se ele andar na jornada de compra, ele vai ter uma maior satisfação. E aí a gente tem o ideal e o aceitável, né? O ideal, o cliente ideal, é aquele que tem a dor do que a gente está oferecendo, é aquele que vai ficar totalmente feliz. E o aceitável é aquele que, tipo, cara, vai ser legal, não vai ser 2000% de felicidade, mas vai suprir. E tem o cliente, a pessoa não grata, né? A pessoa, o bad fit que fala no mercado, que é aquele cara que não adianta você tentar vender para ele, que se você fechar um contrato, ele vai ser um churn ali depois, um cancelamento, né? Depois de 1, 2 meses. Então, depois de qualificar ali, é bater os critérios. E os critérios que a gente usa, muitas das vezes, pode ser a quantidade de colaboradores, faturamento da empresa, volume de transações, né? Sabe? Então, lá no B2C pode ser a idade da pessoa, né? Que é, pô, se eu estou fazendo um aplicativo para jovens, qual é o recorte de interesse, de geração que esse aplicativo vai ter? Então, a gente pega números mesmo, dados. Isso é bem importante falar nessa parte de qualificação, que não dá para você usar, vamos dizer assim, coisas abstratas, né? Ai, meu produto são para pessoas descoladas. O que é uma pessoa descolada, sabe? Para empresas modernas. O que é uma empresa moderna, sabe? Tipo, não dá para usar esses critérios não palpáveis. Tem que ser critérios físicos, quase que físicos mesmo ali, números que você consegue medir para você colocar. Não, tá dentro do que eu quero de cliente, está fora do que eu quero de cliente. E colocar isso na cultura da empresa para o vendedor não ficar perdendo tempo ali com o que está fora do cliente ideal. Legal. Só complementando, acho que o Gabi já falou tudo, mas eu acho que é muito. Hoje em dia, os vendedores, os bons, né, têm essa estratégia, né? Que vender para qualquer tipo de cliente realmente pode dar uma dor de cabeça lá na frente, tudo isso que o Gabriel já falou. Então, acho que é muito importante procurar, quando você está procurando o lead ideal, o cliente ideal no final, é ver se esse cliente tem um fit cultural. Eu acho que é essa a palavra. Que é o que é o fit cultural? Estudar o cliente para ver se realmente ele dá valor àquilo que você dá valor como produto, como serviço, ver se aqueles objetivos são semelhantes com os objetivos que ele tem, né? O objetivo de cultura da empresa mesmo, né? Eu acho que esse fit cultural, por mais que seja às vezes difícil de diagnosticar isso no começo, é muito importante. E aí, só passando pelos outros, que é realmente capacidade financeira, se está no momento de venda daquele cliente, se é realmente uma necessidade imediata, né? Se a gente está no prazo para resolver aquele problema, vamos dizer assim, que o cliente está. É muito importante, porque às vezes quando a gente fala em cliente, tem sempre aquele que recomenda, aquele que é o decisor, então, dentro da cadeia lá que decide, tentar nomear os peões, né? Ah, esse é o decisor, esse é o influenciador, com quem que eu falo, até onde eu consigo falar. Então, isso é importante para quem está abordando o cliente, sempre saber, ó, na ponta lá, com quem que você está falando? Eu estou falando com compras, esse é o cara que decide? Ou então falando com alguém que é da parte técnica, esse cara que influencia, como eu consigo ajudar cada peça dentro da empresa dele, né, a tentar fechar aquilo a melhor opção para eles. Então, isso aí é uma coisa que a gente normalmente estuda. Falando também de outros tipos de cliente, quando a empresa já tem um cliente, está reativando para ver o histórico de compra daquele cliente, se você reativa algum cliente que já teve contato, tal. E aí, acho que só mais um detalhe, quando você está tendo um potencial cliente, um cliente ideal, você sempre vê além daquilo que você já está oferecendo. Será que além daquilo essa dor que ele já tem, que eu estou resolvendo, eu consigo resolver outra? Eu consigo agregar outro
produto ou serviço que eu tenha no meu portfólio, né, que a gente chama de upsell, cross-sell. Então, e isso depende muito da inteligência, como o Gabriel falou, de cada vendedor, do ponto estratégico, não só da empresa, mas da pessoa que está falando, que é o canal direto lá com o cliente. Isso é muito importante. Então, assim, uma vez que vocês qualificam, né, um cliente, se ele é realmente um cliente bom para aquela empresa, se ele é o cliente ideal, como que vocês apresentam os benefícios e as características do produto ou do serviço da empresa para esse cliente? É um PowerPoint? É um anexo no Docs? Como que funciona? Posso começar então, Gabi? Vai lá. Olha, existe um mundo aí, né, Ricardo, de coisas que a gente possa fazer hoje, mas com a tecnologia a gente ajuda muito, né? O próprio ChatGPT ajuda a gente bastante, né? Mas eu acho assim, o que é o principal dentro do estudo desse cliente? É uma abordagem personalizada. O Gabriel falou, estudar o CPF atrás do CNPJ também, né? Você vai falar com uma empresa, mas você vai falar com uma pessoa, além de tudo. Então, tentar saber o máximo sobre aquele cliente que você está tentando vender o seu produto. Além disso, identificar exatamente o problema, porque às vezes tem o nosso próprio CEO, o Fabiano, às vezes dá uma palestra que ele fala isso, né? Tipo, eu tenho 2 clientes, os 2 estão querendo uma laranja. Eu fui lá e dividi, metade da laranja para você, metade para outro. Aí um fala, não, mas eu queria o suco. O outro falou, não, eu só queria, sei lá, a casca. Então eu podia ter tirado o suco e dado o suco para um e ter tirado a casca e dado a casca para outro. Então a gente tem muito essa abordagem, às vezes, de que os problemas em tese são parecidos, mas às vezes não, né? Tem muitas peculiaridades em como resolver aquele tipo de situação. Então, tentar tirar o máximo de informação do cliente com relação à identificação do problema, sempre mostrar também nessa abordagem que a gente vai, em PowerPoint, o que for, ou em vídeo, o que for, cases de sucesso. Não importa como que você vai demonstrar, mas outra coisa, verdade vende quando você, e isso é do ser humano, né? Quando você está procurando alguma coisa que você quer comprar, você pede uma indicação para um amigo, não é? Então, essa questão de você conseguir demonstrar, olha, aquele cliente lá já é meu cliente, foi bem atendido, te dou o contato dele, você quer falar com ele? Então, além de demonstrar os cases, fornecer esse tipo de informação para que o cliente possa fazer uma averiguação. E o resto, tipo, você tem uma boa apresentação, com certeza, seja ela em qualquer ferramenta que você tenha, a prova social que eu falei aí dos depoimentos, de indicação. Então, acho que tudo isso vale para atestar, né? Não é só você falar, eu tenho um bom produto ou um bom serviço. Realmente você tem que provar de alguma maneira, principalmente se é um cliente novo, né? Que você realmente é uma referência naquilo que você oferece. Essa frase de a verdade vende, ela é sensacional, né? De fato, se você quer ter uma relação, né, duradoura com seu cliente, você tem que ser verdadeiro a todo instante ali com ele, né? Principalmente hoje que a gente, muitas empresas focam, né, em ter uma mensalidade, uma recorrência ali com o cliente. Cara, se o seu cliente perceber que você mentiu, ou que você ocultou, ou que você não foi totalmente honesto com ele no processo de venda, espere uma desistência, espere um churn logo em breve, né? E eu acho que um ponto de atenção aqui para o processo de vendas é que a gente já mandou marketing para essa pessoa, a gente já ligou para ele convidando, a gente já fez muitas comunicações com ele, né? Antes da gente entrar, eu acho que numa parte de apresentação do nosso problema, a gente tem que colocar uma camada muito forte de escuta, né? Pô, se eu já chamei a atenção da Márcia para ela vir conversar comigo numa apresentação, antes de eu começar a apresentar de fato a minha solução, eu parar e ouvir o problema que a Márcia tem, igual ela estava usando o caso da laranja ali, né? Para ela deixar muito claro o produto, o produto que ela busca, né? A solução que ela busca. Porque hoje, gente, o mercado ele está extremamente saturado das melhores soluções, né? Todo site que você abre
somos o melhor, somos a primeira, todo mundo é o melhor naquilo que está fazendo, né? E os compradores, quem está comprando as soluções, está meio estafado quanto a isso. Tem um monte de estudos saindo agora em questões pós-pandemia, né? De como o digital cansou as pessoas, e as pessoas estão prezando muito mais pelo relacionamento, né? Por ouvir, por escutar. Tanto que os maiores lugares de negócios agora voltaram a ser os eventos, né, os encontros presenciais. Mas eu estou falando nesse ponto principal de antes de apresentar é escutar. E que quando você para e escuta de fato, assim, uma escuta bem ativa do que a pessoa está querendo, do que ela está precisando, você consegue fazer uma apresentação muito mais personalizada, como a Márcia falou, muito mais direcionada, né? Para aquilo, e isso vai gerar uma empatia entre as partes, uma conexão, que às vezes você nem está falando com a pessoa que vai assinar o cheque do lado de lá, mas você está falando com o champion, com a buyer persona ali. Ela vai comprar tanto a venda junto com você que ela vai passar a vender aquilo dentro da empresa, sabe? E quando você atinge esse nível de conexão, é assim, 90% das chances, o sino vai bater lá no final, você vai comemorar essa venda, porque você conseguiu escutar a pessoa. E aí a ferramenta que a gente vai usar para isso nem sempre é um PPT, né? Às vezes você abre um site de um cliente e fala, olha, eu fiz esse site aqui para ele, olha como que ficou, o que que você achou, é isso que você está buscando, pelo que você me falou, você quer uma modernidade assim, você quer que tenha uma página assim, assado, né? Então, de fato, o bom vendedor, ele consegue ter o jogo de cintura para no meio da apresentação ali já ter as munições dele bem estratégicas, né? Ah, eu tenho esse case, eu tenho esse PPT, eu tenho esse vídeo. Dependendo do que ele me falar, é isso aqui que eu apresento para ele, né? Não é o ideal, né, Márcia? Mas tem cliente que você sabe que ele quer ver o preço antes de começar a falar. Então você já tem ali a proposta também aberta, porque se você vê que é esse, não tem esse contorno, você já abre para depois seguir para os outros. Então, a melhor maneira de apresentar a solução, Ricardo, é a maneira que você conseguir captar do seu cliente qual vai ser mais atrativa para ele, né? A ferramenta a gente faz de tudo um pouco. E você até comentou, né, que a área de vendas tem muito essa questão de escuta. E eu tenho certeza que vocês já ouviram coisas do tipo: ah, não sei se é o melhor serviço, não sei se é o ideal para mim, não tenho certeza. Então, eu queria saber de vocês, vendedores, como que vocês conseguem lidar, né, com essas objeções, com essas dúvidas do cliente em relação ao produto e mostrar que ele é realmente o produto ou serviço ideal para aquele cliente. Eu acho que é isso, o Gabriel resumiu. É a escuta, Ricardo, essa é a principal coisa. Depois que você escutou, porque às vezes ele vem até, nem sempre o cliente está num momento legal, assim. Essa estafa aí que o Gabriel falou acontece e acontece muito. Tem muita gente querendo vender muita coisa para ele, muita gente que nem sempre diz a verdade, né? Esse é um problema crônico que a gente tem, infelizmente. Mas quando você escuta, mesmo ele estando num momento, vamos dizer assim, mal-humorado, mesmo ele estando num momento meio ruim, você escutando e você validando essa preocupação, isso é importante, né? Não, eu entendo que você já foi abordado, eu entendo que isso já deve ter acontecido de errado, isso deu certo ou não. É um momento que você realmente tem que ter ali com o cliente. E aí, passando isso, esse desabafo, vamos dizer assim, o que seria legal para tentar contornar uma objeção, né? Tentar educar o cliente, educar no sentido de, não que ele seja mal educado, mas que ele não conheça algumas diferenciações, por exemplo, do seu serviço ou do seu produto, ou de funcionamento do próprio mercado, né? De como Que às vezes ele funciona está aquilo. tão colocado no problema que ele acha que aquilo é o normal e que não existe a Exato. solução para isso, né, Márcia? Exatamente. E aí você fala assim, ó, beleza, ó, mas o mercado funciona assim, por exemplo, ó, em serviços acontece dessa maneira, e o mercado entrega nesse prazo, normalmente você está esperando, de repente, um prazo muito reduzido, isso meio que não existe. Se você for atrás disso, alguma empresa realmente lá na frente pode até ter te enganado, porque não são coisas reais. Então,
educar realmente para o cliente, ó, isso aqui realmente dá para fazer, isso aqui é o real. Então, isso já é uma coisa que coloca ele um pouco, muda o mindset dele de expectativa, né? Ó, é isso aqui. Eu sei que você queria o A, mas o A não tem. Tem o B no sentido de prazo, de entrega, de condições. É isso aqui. A partir daqui, vamos para frente. Beleza. Ele entendendo isso, fica mais fácil. Aí você apresenta alternativas até para a objeção dele, né? Pô, mas por que isso aqui é? Vamos dizer em prazo, que é uma coisa que pega muito, né? Até a execução de um site, por exemplo, que o Gabs acabou de citar. Pô, prazo médio, o quê? 90 dias? Não, quero em 30. Meu, não dá. 30 dias não vai sair um site na qualidade que precisa ser feito e tal. Mas para que você precisa um site em 30 dias? Né? Porque às vezes o cara, sei lá, recebeu um prazo e ele não tem como argumentar também com quem pediu. Então vamos lá, ó, o mercado funciona assim, não dá por conta disso, a ferramenta tem que ser validada nessa etapa. Quanto mais você mune essa pessoa, né, o cliente, de informação sobre como é feito aquele processo, como é feito aquele serviço, aquele produto, mais ele vai ter contra-argumentações para tentar barrar objeções internas, que às vezes nem são deles, né? Então, isso é importante. Aí, oferecer também garantias e testes. Ah, mas eu vou precisar validar isso, isso, isso. Beleza, a gente vai fazer um acompanhamento. No nosso caso, na Inspira, a gente faz muito isso, né? Faz reuniões que sejam mensais, quinzenais, dependendo do produto que a gente está entregando, para validar e para setar realmente as expectativas. Estamos no caminho certo? É isso aqui? Ah, é isso ou não? Não, não, isso aqui a gente precisa retomar, ou vamos modificar isso aqui, beleza? Porque o briefing, né, inicial é sempre, falando de serviço, uma coisa bem importante, mas às vezes a gente entendeu uma coisa e o cliente passou outra, né, aquela coisa de comunicação mesmo. Então, ó, vamos alinhar, ó, isso aqui, não, não, isso aqui está dentro do que eu esperava, isso aqui vamos modificar. Então, essas abordagens, esse movimento aí das etapas é muito importante. Então, eu acho que, então, falando em coisa de objeção, quanto mais você educar, quanto mais você dar informação para o cliente, quanto mais você acompanhar esse processo, né, até o fechamento e depois dele também, mais você vai trazer o cliente para próximo, mais ele vai entender também o seu processo, porque ele não cobre uma coisa que realmente é impossível de ser feita, e aí ele vai estar muito, vamos dizer assim, com as expectativas muito mais alinhadas do que um bom serviço, quando e como pode ser feito. Nossa, a Márcia deu uma aula aqui, mas eu vou complementar só, acho que apresentando de uma maneira diferente, uma parte do início ali que ela falou sobre educar, é lembrar que uma objeção, ela vem às vezes como uma frase, mas ela tem muitas camadas, né? Ah, o prazo não dá, nesse prazo não dá, porque 90 dias e não, eu quero um site em 30 dias e não em 90, né? É você entender quais são as camadas por trás dessa objeção. O porquê que está vindo isso? Qual a parte que esse possível cliente não entendeu do serviço, não enxergou valor? Tem várias vertentes também que uma objeção pode vir, né? E aí é você, de novo, praticar a escuta e aí o questionamento da maneira correta para você extrair dele todas as informações por trás dessa objeção de fato, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas têm receio de trazer, porque a objeção, ela às vezes já tem um pesar negativo, né? E assim, o vendedor ele sabe, o vendedor ele tem resiliência e tudo mais, mas a parte compradora muitas das vezes quer evitar esse conflito, né? Porque para ele está entrando ali num quase falando mal do seu serviço ou duvidando de você. Então, na hora da objeção, eles têm sempre muito cuidado em vez de ser muito transparentes, muito aberto. E aí é você, vendedor, né, empreendedor, muito tato de ouvir, cara, o que que tem por trás dessa pergunta, assim, aonde que ele pode chegar? E você ir fazendo esse questionamento, né? O orçamento, por exemplo, ele é sempre um calcanhar de Aquiles, né, na venda, assim, aqui a gente não tem budget para esse valor anual, né? Pô, quanto você tem? Você pode abrir comigo? Tipo, eu consigo aqui negociar internamente, entender sua realidade para você entrar para o meu cliente. Pô, você não tem esse budget porque você não está enxergando o valor, não vê o retorno que eu vou te dar. São duas coisas diferentes, né?
Se você não viu valor ainda no que eu vou te entregar, então a gente nem tem que discutir preço, a gente tem que discutir o valor, o que que eu vou mudar na sua rotina e por que que eu chego nesse orçamento, né? Então são, por exemplo, são duas visões diferentes de uma mesma objeção. Você conseguir descascar essa cebola, né? Chegar no miolo dela ali, você contorna a objeção. E aí, muitas das vezes, é que em serviço é sempre muito adaptado, né? Mas quando a gente está falando da venda de um produto físico ou de um software, a gente tem que lembrar que às vezes a gente não consegue, a gente não faz aquela solução. E aí você ser transparente e ser consultivo até do sentido, não, olha, o que você está procurando, isso aqui que você está querendo que eu te entregue, na verdade é o software A, B ou C que fazem, sabe? Você tá desse lado de, tipo assim, ser parceiro do lead, cara, aí ele vai entender, ah, beleza, não é isso aqui que eles fazem, mas o que que vocês fazem mesmo? É o D? Beleza, então eu vou olhar pro D porque você tá preocupado comigo, então a parte D do problema você vai resolver muito bem, sabe? Então, é ter essa... que a gente nunca vai perder venda, né, Márcia? É difícil fazer isso, mas é ter esse desapego e o olhar de que, cara, eu preciso ajudar o outro lado. Não, vender é bom para mim, mas se eu ajudar o outro lado, futuramente eu vou vender para essa pessoa, porque ela vai estar ciente do que eu estou ali para ser parceiro e não para empurrar uma solução. E teve algum caso assim de vocês terem fechado a venda e que marcou muito vocês, seja pelo processo, se demorou muito para vocês conseguirem realmente chegar naquele objetivo de fechar a venda, ou alguma coisa que marcou vocês assim? Vou puxar aqui um caso bem recente de venda, assim, que eu tive, que foi exatamente nessa situação de objeção. Eu já tinha feito duas, três apresentações, já tinha vindo gestor, já tinha vindo diretor para falar comigo e tal, e aí numa última reunião, tava todo mundo ali na mesa, e aí, tá, bora fechar? E aí era um diretor, virou e falou, ah, eu não sei se vocês atendem ainda o que a gente está precisando. E aí eu fui descascar essa cebola e falar, tá, o que que você tem receio? Sabe? O que que você está preocupado de entrega? Assim, o que você precisa ver? E aí ele levantou o exemplo e eu falei, cara, então vamos fazer uma prova de fogo? A gente vai entrar aqui no sistema, a gente vai buscar esse problema. Eu não fiz uma apresentação prévia quanto a isso. Eu posso ter um ótimo resultado ou eu posso ter um resultado muito ruim e aí a gente vai descobrir se eu estou te enganando ou não. E aí abri a minha tela, fui apresentando junto com ele. Tinha um resultado assim 6 vezes maior do que ele estava esperando. E ele falou, cara, não. Se você está chegando nesse número e eu não estou encontrando nem, na verdade ele falou nem um décimo disso, a gente pode seguir. Isso faz mesmo, sabe? Tipo, eu saí do meu script de venda, do material que eu tinha pronto e fui para ele com o que ele precisava ver para suprir a objeção que ele tinha, o receio que ele tinha. Que é bom lembrar desse case, que aí foi o aprendizado que eu tive, que do outro lado também tem uma pessoa, mesmo sendo uma empresa, uma pessoa que vai colocar ficha naquilo, sabe? Que vai colocar aposta naquela compra. E a gente precisa ajudar essa pessoa a estar segura quanto a isso. Então, isso eu tirei desse case e foi sensacional para mim. Eu tive um também, e eu acho que é que o Gabriel falou, eu acho que os melhores clientes são os que desafiam a gente. Embora a gente tenha medo, a gente queria todos os clientes, apresentou, é ótimo, achei ótimo, vocês vão fechar. Não, não é assim que o mundo funciona, né? E os clientes que mais desafiam a gente são os que mais fidelizam. Impressionante. Eu tive também um cliente que era na Inspira, quando a gente foi fechar um produto benchmarking, era um cara de tecnologia, meio muito cético com relação a tudo sobre comercial, marketing. E ele era até meio duro, não vou falar mal educado, porque os nossos clientes não são mal educados, mas um pouco duro, assim, meio duro mesmo. Tipo, como não acreditando, duvidando do que a gente estava falando, igual o Gabs comentou. E a reunião toda eu tive que me superar, fugir do script que eu já estava. Falei, caraca, como que eu respondo isso? Onde eu vou atrás dessa informação? E tive que trazer muita prova social, tive que também abrir outros cases para ele na hora, assim. Beleza, a gente fechou. E assim, era um cara que não elogiava,
Era aquele, não, ok, está ok. E no final, quando a gente entregou o trabalho de benchmarking para ele, não sei o quê, ele mandou um elogio, inclusive mandou um elogio para uma camada acima. Quer dizer, por isso que eu falo, né? Às vezes os clientes surpreendem também, porque ele te testa. Não é porque ele está querendo fazer papel de mal, não, mas porque ele é realmente mais exigente, vamos dizer assim. E esse tipo de cara que realmente fideliza, porque você sabe que ele é tão assim exigente que ele vai confiar em você daí para frente, né? Depois que você entregou um bom trabalho para ele, inclusive virão outras indicações, como foi o caso. Então, eu acho aí é até uma dica para quem é vendedor, assim, não tenha medo de quem te desafie, porque pode vir um grande fechamento aí e grandes oportunidades desses desafios aí mais espinhosos aí. Quem desafia a gente faz a gente crescer, né, Márcia? É muito É melhor isso do que aí. o cliente que só assina e balança a cabeça. Esse é bom também, que a comissão vem mais rápido, mas esse que desafia faz a gente crescer e se preparar melhor para uma próxima. Ué, a gente chegou na pergunta final, né? A Má, ela até já deu uma palhinha, porque na verdade eu queria saber de vocês como que funciona o relacionamento da pós-venda. Vocês já terminaram de fazer aquele processo de mostrar os objetivos, mostrar como ela pode, a solução ou o produto pode auxiliar a empresa e tudo? É o pós. Como que vocês se relacionam com o cliente? A Má até chegou a comentar, né? Eu queria até que ela explorasse um pouco mais isso de como aqui na Inspira a gente faz isso, né? Da questão das reuniões e tudo. Então, a palavra está com vocês. Quer começar, Gabi? Quer que eu falo? Não, mas eu posso falar aqui que o pós-vendas, né, ele funciona muito semelhante com a relação com o marketing, né? Se a gente tem que ter sempre retroalimentar a informação com o marketing, a informação com o pós-vendas também tem que acontecer. É muito importante que toda a informação, desde o primeiro contato que a gente arrecadou do cliente, a gente passe para a equipe de pós-vendas, para a equipe de projeto, para quem vai atender aquele cliente, para garantir, primeiro, a independência desse cliente, para não ser aquele cliente que, e claro, vai depender muito do seu processo interno, né? Se você comercial continua tomando conta daquele cliente ou não, mas geralmente em processos mais modernos, a gente sempre vê outra equipe assumindo, né? E a gente focado sempre em novos negócios. Se outra equipe vai assumir o relacionamento com aquele cliente, é muito importante que todo o insumo que você tiver, você coloque na observação. Nossa, o cliente mencionou que gosta de cachorro. Cara, essa observação tem que estar lá, sabe? Qualquer coisa é importante para no futuro, quando eu precisar recuperar aquele cliente, entender o porquê que ele está insatisfeito, ou até mesmo, eu falo, né? A gente olha muito para a objeção e esquece de olhar para o sucesso. Ou até mesmo quando eu quiser replicar aquele sucesso. Cara, eu fiz essa venda, foi muito boa. O que que deu certo? O que que foi bom aqui, sabe? Geralmente a venda é muito boa, a gente não tem o hábito de anotar as coisas sobre ela, porque foi boa. E aí a gente assina o contrato, segue para frente e para de olhar, né? A gente vai ficar olhando ali por que que eu recebi aquele não, por que que não deu certo e tudo mais. Então, o relacionamento com o pós-vendas, esse incentivo, né, a fidelização, ele vem com essa atenção. Quando o cliente percebe que ele não mudou de empresa quando ele mudou de área. Porque o que a gente mais vê é um comercial 1000% atento e um pós-vendas que tem prazo, que tem SLA de atendimento e tal. E aí fica uma disparidade muito grande. E vale do comercial já passar para o cliente o que vai acontecer com ele e falar bem abertamente. Eu costumo ser bem assim, falar: olha, Ricardo, você agora vai seguir para a equipe de pós-vendas. Infelizmente, eles têm que seguir um prazo. Infelizmente, não, né? Mas a gente tem um processo. Aqui no comercial, eu estou te dando bastante atenção, porque eu fico no WhatsApp o tempo inteiro. Eles não têm WhatsApp, é no sistema. Então, você vai ter que abrir um chamado, resolver sua vida aí, esperar o chamado ser atendido. Acontece, mas a gente garante que, olha, você vai ser bem assistido, vão ter bons profissionais do outro lado e tudo mais.
só alinha essa expectativa de que o atendimento full time que ele estava tendo do comercial não vai acontecer mais no pós-vendas, porque não tem escalabilidade, né? Não dá para colocar ali um full time. Assim, vai depender muito do produto também que você vende, né? Se você for uma venda de high ticket, às vezes tem um especialista ali pronto, e quase que alocado. Mas alinhar o processo que ele vai ter. Esse é o ponto, sabe? Você vendedor sabe como que é. Você não pode partir do princípio que ele também vai saber ou vai imaginar de acordo com o que ele está pagando. Não é assim. Ele precisa se ser informado. Acho que essa é a minha principal ponto, assim. Cara, fale para ele como vai ser, alinhe as expectativas com ele. Até dentro do processo de vendas mesmo. Eu acho que só completando o que o Gabriel falou, é muito isso, porque às vezes quando você está fazendo, quando você fez uma venda desde o começo, a gente falando como vendedor agora, dá muito match com o cliente, né? E aí o cliente quer você o resto do tempo todo, e não dá, é isso que o Gabriel falou, não dá para escalar, você não é nem o GP do produto, tipo, mas não sou eu que entrego isso, eu só vendo, sabe? Tipo, o desenvolvedor é outra pessoa, e outro, e outro, e outro. A gente fala em desmamar o cliente, né? É exatamente, setar essas expectativas. Ó, vou estar com você nesse ponto, e nesse ponto não dá, porque funciona um negócio que não funciona assim. Se eu estiver com você, às vezes eu até falo, se eu estiver com você sempre, eu não tenho outros clientes, gente, e eu preciso de outros, né? E Não sou mostrar, cara, eu não sou especialista nisso, sabe? Tipo, eu não tenho isso para te entregar. Exatamente. O que a gente faz na Inspira, até para um desmame saudável, é acompanhar os clientes em algumas reuniões com o GP, né? Porque a gente está lá, como o Gabriel falou, se a gente dá um briefing correto para o GP vai saber tudo do cliente, tudo, tudo, e vai ter o potencial de atender ele tão bem quanto a gente atendeu desde o começo. Mas, lógico, tem o match. Ah, gostou do Gabriel, não gostou tanto assim da Márcia, gostou mais do Ricardo. Isso é de pessoa para pessoa, não tem jeito. Mas o profissional é o profissional, né? Às vezes isso aí se estende um pouquinho além do profissional, a pessoa gosta de você, vira um amigo, indica mais vezes, tal. Mas é muito isso, você tá a expectativa, ó, é aquilo que a gente falou, eu conheço o processo, então eu vou passar exatamente para o meu cliente como que vai acontecer daqui para frente, ó. A gente fechou, eu acompanho essas, você vai ser acompanhado por tal pessoa, né, nessas outras, e essa pessoa que vai desenvolver para você, e o pós-venda às vezes é isso, vai ter que abrir chamado mesmo, aí às vezes o cara quer, né, às vezes o cliente fala, mas eu queria ligar diretamente para você, tudo mais, não sei o quê. Você pode sempre deixar um canal, o que eu falo, às vezes eu mimo um pouco os clientes, às vezes até errado, mas eu procuro deixar sempre um canal aberto, né? Não que eu vá fazer, eu nunca vou fazer o papel do pós ou da outra pessoa, mas para tentar diminuir a ansiedade, falou, você já abriu, é isso aí, esse é o passo, né? Continua assim, daqui a pouco vão te responder. Se der algum problema, me avisa. E eu acho que essa é a melhor maneira mesmo. Ser suporte, né, é sempre válido, né, Márcio? Deixar a gente ser sempre o bot salva-vidas para ele não se sentir desamparado. Afinal de hoje, tudo são relações virtuais, né? Não tem ali muito das empresas não tem ali um ponto físico para reclamar, né, para a pessoa ir até lá. Então, o comercial ele vai ser sempre esse bot salva-vidas do tipo, pô, Márcio, mas você me vendeu aqui, ó, e não estão me atendendo, não estão me entregando. E aí a gente sempre tem esse jogo de cintura, né? De tipo, não, olha, você já abriu o chamado, eu vou ver aqui internamente por que que não aconteceu, eu vou te dar esse apoio, mas o caminho correto é por esse aqui. Você tem que seguir também, porque senão as coisas não andam. É bem, bem isso mesmo. E aí só um ponto que eu acho que também alguns vendedores fogem, né? Quando acontece alguma coisa, vamos dizer, se um prazo que não está sendo cumprido, alguma coisa que atenda seu cliente imediatamente, né? Dá a cara para bater, o cara vai estar nervoso, o cara pode estar descontente, não sei o quê. Seja o primeiro a apanhar, seja mesmo, porque assim, é importante para a pessoa que está do outro lado ter em quem confiar, mesmo quando der alguma coisa ruim. Lógico que a gente queria que 100% fosse maravilhoso, que desse tudo correto, mas problemas acontecem e tudo mais. E na hora que você está ali, mesmo aguentando o tranco assim, mais difícil, que é uma reclamação, alguma coisa, o cliente vai passar a confiar mais em você. Porque você respondeu ele prontamente, porque você atendeu ele prontamente, porque você correu atrás
E eu acho que isso, eu brincava com a equipe que eu tinha antes também nas outras empresas, eu falava, problema fideliza a gente. Então, seja o primeiro a ajudar o cliente num problema. Mesmo que seja você lá o causador, de repente, putz, não passei a informação correta, ou esqueci disso. Acontece, a gente tem muita coisa, né? Todo mundo tem hoje em dia muitas tarefas aí para lidar, mas seja humilde, vista, né, a sandália da humildade, falou, eu errei aqui, ou esse processo realmente a empresa errou por conta disso, mas a gente vai consertar dessa maneira, eu acho que é isso. Ninguém compra nada hoje de serviços, né, de produtos esperando perfeição, né? Elas querem verdade. A Márcia foi categórica ali, a verdade vende e a parceria fideliza muito. E lembrar que às vezes, já vendi, já ganhei minha comissão, não deu. Não é assim. Esse cara conhece outra pessoa, no futuro ele vai para uma outra empresa. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar daquela pessoa de novo ou quando a gente vai estar de frente para aquela pessoa de novo. E por mais que você não seja a marca, né? Eu sou o Gabriel, a Inspira é a Inspira. Cara, não adianta. Você mancha o nome da empresa que você está trabalhando, ou numa próxima oportunidade você encontra de novo essa pessoa e aí você está totalmente descredibilizado. Gente de fora aqui é muito bonito ver essa forma humanizada que vocês tratam o cliente. Não é realmente uma coisa realmente ali só para vender, para bater meta, né? Você vê que vocês têm todo um cuidado com o cliente e eu acho Ficou mudo o seu microfone, Ricardinho. tá muto? Estão me Agora ouvindo? voltou. Tava falando que é muito legal ver essa forma humanizada com que vocês tratam o cliente, né? Não só para uma bater meta ou para só realmente fechar um negócio, né? Vocês tratam o cliente de uma maneira super humanizada, escutam. Eu acho que isso é excepcional. Tenho certeza que quem tá ouvindo com certeza também deve estar achando a mesma coisa. E a gente chegou no bloco de questões finais, então aqui vocês podem dar uma dica que vocês acham que a gente não conversou aqui, que vocês acham que é importante, ou qualquer outra coisa assim que vocês acham que é realmente importante passar para quem está ouvindo. Então a bola é com vocês. Quer começar, Márcia? Eu acho que a dica é essa, gente. Não fugir realmente da parte chata da coisa, né? Eu sei que sempre fechamento é ótimo. Nossa, fechar, trazer um novo cliente, é aquela a coisa que vibra. Eu, como essa coisa que o Gabriel também falou, pulsa meu sangue com comercial, né? Com vendas, com novos fechamentos, mas a parte de resolver a resolução de algum problema, de estar ali com o cliente, a parte do pós-venda é tão importante quanto um fechamento, eu diria. Porque exatamente o Gabriel citou um ponto também. Você nunca sabe para onde o cliente vai também, como que ele curtiu essa experiência, como foi a avaliação toda dele. Então, você ter esse acompanhamento, por mais difícil que seja, tá? Porque é difícil, tá, gente? Porque às vezes, né, um vendedor tem vários clientes, tem vários processos e a empresa não quer saber, né, também. Às vezes a empresa quer, ó, sua meta é essa. Tinha um diretor que falava, ó, bateu a meta hoje é igual tomar banho, amanhã tem outra. Então você fica feliz 24 horas, porque no outro dia já tá ansiedade de novo. Então, e por mais que seja difícil administrar tudo isso, pensar sempre nessa divisão, né? Beleza, eu tenho que correr atrás dos novos, mas eu tenho que tomar conta dos que já são meu pãozinho quentinho lá, como o Gabriel falou, né? Eles que estão trazendo essa sustentabilidade que a gente precisa para a empresa, para o vendedor, para quem seja. Então, por mais que, nossa, fechar uma venda, todo mundo vai lá dar um tapinha nas suas costas, tipo, de elogia, e a gente vive disso, né? Ser humano vive dessa validação, né? Tipo, beleza, foi muito bem, não sei o quê. Essa coisa menos glamurosa, que é o dia a dia, que é o pós-venda, que ninguém vai te dar os parabéns porque é a sua obrigação, né? E em tese você não estaria agregando mais valor, mas tá, né? É muito subjetivo, mas você está agregando valor, né? Mas não está fechando, né? Novas coisas, então sempre pensar nisso, sempre administre o seu tempo para novos, para manter os que já estão. Por mais que a gente procure nessa validação principal, esses fechamentos, tudo mais, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio aí.
Acho que das minhas considerações finais é fazer um reforço do que eu falei brevemente em uma das respostas, mas o vendedor, acho que muitas técnicas de vendas focam muito na parte negativa, né? Entender as objeções, entender o que não deu certo na venda. Eu sou muito de uma linha que, cara, dois pontos, né? O primeiro é replicar os seus bons cases, né? Replicar o que você fez de bom numa venda, tentar fazer em uma outra venda. Porque aí você dá, é o que a Márcia falou, o comercial é ingrato demais, porque reseta, né? Deu o dia primeiro, volta tudo do zero, e você precisa se treinar a não ficar cansado e se motivar dentro disso. E acho que o que mais motiva é ver bons cases, né? Então, pô, eu fiz uma venda, foi muito legal, eu consegui contornar dessa maneira. Como que eu faço isso na próxima? Por onde eu começo para chegar nesse mesmo caminho, sabe? Olhar. Porque o não, às vezes você chegou naquele não e você não tem mais o que fazer, sabe? Tipo, não tá ao seu alcance superar aquele não. Tem muitas coisas que a gente pode melhorar porque a gente não foi capaz naquele momento de superar aquele não. Mas aí a gente fica com um olhar para o lado negativo. Então é virar a régua para o lado positivo da coisa e ver, pô, quantas pessoas eu ajudei, o que eu mudei na realidade daquele ponto ali, sabe? Aquela coisa, a minha solução ajuda um analista a ter 4 horas disponíveis no dia dele, sabe? Lembrar, pô, o fulano, lembrar do nome da pessoa que você ajudou e como você vai encontrar outras pessoas no mesmo perfil e levar essa energia para a próxima venda de uma maneira muito mais clara, muito mais ativa, muito mais abastecida da emoção que você passou em ajudar aquela pessoa anterior, sabe? Então, muda o foco, tira o foco de olhar por o que não aconteceu e como eu faço o que aconteceu acontecer de novo. Acho que isso é sensacional. Bom, Gabriel, bom, Márcia, eu tenho que agradecer a vocês por terem aceitado participar dessa conversa. Muito obrigado pelas dicas. Eu tenho certeza que o pessoal achou extremamente valiosas essas dicas, até porque o processo de vendas como vocês mostraram, né? Não é só literalmente chegar ali e vender, né? Tem todo um processo, tem todo um estudo, tem toda uma conversa. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. E infelizmente a gente está chegando ao fim desse episódio. Então, eu queria que vocês se despedissem do público, por favor. E agradecer aí, obrigada, Ricardinho. Estamos juntos quando precisar. O Gabs, nosso parceiro aí, parceiraço comercial aí do time, me ajuda pra caramba, me instrui bastante, aprendo bastante com ele. Ele é mais novinho do que eu, né? Eu sou tiazinha já, mas ele me ajuda bastante. E assim, e é isso. Eu acho que quando a gente, agora puxando um pouco a sardinha para Inspira, quando a gente tem um time que a gente gosta de trabalhar, esse fardo do vendedor aí, né, de se motivar, se automotivar e conseguir bons cases, e por mais que as portadas, né, na cara sejam diárias, vamos pegar o que é de bom, o que eu ajudei, mas eu ajudei muita gente também, isso aí realmente traz muita coisa boa, e trabalhar com a equipe, com vocês aqui, com a Inspira, realmente é um dos motivadores aí para mim. Legal. Bom, obrigado, Márcio. Obrigado, Ricardo, também pelo papo. Acho que falar de vendas, né? Eu e o Márcio o tempo inteiro aqui sorrindo enquanto estava falando é uma coisa que a gente gosta bastante. Tá na Inspira com um time motivado, tá fazendo totalmente diferença para esses nãos que acontecem. E muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Fazer um convite também para a audiência, chamar a gente, né, no LinkedIn, quando quiser. A gente é super adepto aos cafezinhos, aos papos virtuais. Podem adicionar lá no LinkedIn, acho que vai ficar aí nos links, né, Ricardo? Deve ficar ali os nossos perfis. E é isso. Eu ficaria mais horas aqui falando de vendas, dando dica, fazendo perguntas. Acho que a gente pode trazer esse assunto várias vezes, que a gente sempre vai ter o que discutir, coisas mais específicas para tratar. Cada um desses pontos que a gente falou, dá para ficar só 1 hora em cada um deles, né? Mas muito obrigado pela oportunidade, é isso. Tchau, pessoal. Com toda certeza, Gabi. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E bom, chegamos ao fim desse episódio do Inspira Play, onde discutimos as estratégias de vendas eficientes para os empreendedores. Bom, agora você já sabe, é hora de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Experimente, ajuste as estratégias
de acordo com o que funciona para o seu negócio, seu cliente. Veja se realmente é aquilo que casa, se não casa. Esse é o momento. Empreender tem desafios, mas com certeza também traz recompensas. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Esperamos que vocês tenham achado as dicas extremamente úteis, valiosas, porque realmente foi aquilo, né? É para melhorar as suas vendas e fazer o negócio crescer. Então, fiquem ligados para os próximos episódios do Inspira Play, porque vamos continuar trazendo os insights e dicas valiosas sobre gestão e empreendedorismo. Até o próximo episódio do Inspira Play, pessoal. Tchau, tchau.